E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver que o poder global não está mais no petróleo, está nos nanômetros. E essa disputa entre Estados Unidos e China pode mudar o futuro da humanidade. A Nvidia revelou a primeira IA com um pensamento semelhante ao do ser humano. 10 mil unidades por ano. Nós vamos viajar dentro da primeira linha de produção automatizada de humanoides lá na China. O Japão construiu uma estação ferroviária que é impressa em 3D da noite para o dia, e isso com a ajuda de um robô. Falando em robô, o Máximo da AES instalou 100 megawatts de capacidade solar. Bora entender tudo isso aí e mais algumas tecnologias. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Existe um detalhe que é invisível e que hoje sustenta praticamente tudo o que nós conhecemos como tecnologia. Algo menor que um grão de areia, mas que processa trilhões de informações por segundo. E sem ele, o seu e o meu celular simplesmente deixa de funcionar. Caças, por mais modernos que sejam, não decolam. E a inteligência artificial simplesmente deixa de existir. E é exatamente por causa disso que eu estou falando que o mundo entrou na maior disputa tecnológica da história, a guerra dos semicondutores. Durante décadas, o poder global foi medido por petróleo, território ou até arsenal militar. Mas isso mudou. Agora, a verdadeira força de uma nação está nos nanômetros. Na verdade, na capacidade de produzir transistores cada vez menores, mais eficientes e mais poderosos. Porque quem domina essa escala, domina a base de toda a tecnologia moderna. Em 2026, essa disputa atingiu um nível completamente diferente. De um lado, os Estados Unidos, com uma estratégia bem clara de contenção tecnológica. O objetivo é impedir que a China alcance o mesmo nível de capacidade industrial na produção de chips avançados. E isso não acontece apenas através da proibição de exportações de produtos finais, mas principalmente bloqueando o acesso às ferramentas que tornam esses chips aí possíveis. No centro disso tudo está uma tecnologia extremamente específica, a litografia ultravioleta extrema, conhecida como EUV. Sem essas máquinas, que chegam a custar mais de 200 milhões de dólares por unidade, é simplesmente impossível produzir chips abaixo de 7 nanômetros em escala industrial. E hoje, apenas uma empresa no mundo inteiro domina esse nível de fabricação. É a ASML, que está na Holanda. E é exatamente aí que entram os Estados Unidos. Eles atuam um pouquinho de forma diferente aí do que a gente imagina. Utilizando a sua influência geopolítica, Washington restringe o acesso da China a essas máquinas, criando assim, na prática, um teto tecnológico, uma barreira invisível que impede o avanço de Pequim nessa fronteira da inteligência artificial e da computação de alto desempenho. Mas a resposta chinesa não demorou, e ela não veio apenas pela tecnologia, veio pela matéria-prima de tudo isso. A China controla uma parte significativa dos minerais críticos utilizados na fabricação de semicondutores, como o galho e o germânio, essenciais para sistemas de radar, satélites e componentes avançados. E ao restringir a exportação desses materiais, Pequim começou a pressionar diretamente as cadeias de produções ocidentais. Ao mesmo tempo, o país iniciou um movimento que é interno e massivo. Bilhões de dólares estão sendo investidos na criação de uma cadeia de suprimentos completamente nacional, com empresas como a SMIC e a Huawei explorando caminhos alternativos como novas técnicas de litografia e o empilhamento avançado de chips, tentando dessa forma contornar a ausência das máquinas EUV. E isso muda completamente o jogo, porque deixa de ser uma disputa linear, onde um lado simplesmente bloqueia o outro, e passa agora a ser uma corrida de adaptação, inovação e sobrevivência tecnológica. E no centro disso tudo, existe um ponto extremamente sensível: Taiwan. E essa pequena ilha, que alguns consideram parte da China, inclusive o próprio Estados Unidos, se tornou ao mesmo tempo o maior ativo estratégico e o maior risco para a economia global. Porque se a produção for interrompida, o impacto não seria regional, ele seria imediato e seria global. E é por isso que os Estados Unidos, o Japão e outros países estão correndo para construir as suas próprias fábricas, tentando reduzir essa dependência antes que um possível conflito transforme essa vulnerabilidade em uma grande crise. E talvez essa seja a mudança mais profunda de todas. O mundo está deixando de ser uma rede global integrada e começando a se fragmentar em blocos tecnológicos que são independentes uns dos outros. Cada lado está tentando garantir a sua própria capacidade de produzir, inovar e sobreviver tecnologicamente.
E no fim das contas, essa guerra não é apenas sobre os chips, é sobre quem vai definir as regras no século XXI. Porque quem controla essa tecnologia não controla apenas dispositivos, controla inteligência, poder militar e o ritmo da próxima revolução industrial. Nesse momento, o futuro da humanidade está sendo literalmente gravado em silício. A gente fala muito aqui sobre tecnologia, sobre futuro, sobre evolução, mas tem uma coisa bem curiosa. O nosso corpo humano, ele continua seguindo as regras biológicas que são bem antigas. E uma delas infelizmente, a calvície. E quase 1 a cada 3 homens começa a perder o cabelo antes dos 30 anos. E esse foi o meu caso. Se você me acompanha já no Realidade Impressionante há algum tempinho, sabe que eu precisei fazer um transplante de cabelo, não é? Mas você não precisa deixar chegar nesse ponto, tá? Porque a tecnologia da Manual pode te ajudar. Dá para resolver isso sem precisar marcar uma consulta, sem enfrentar filas ou até sair procurando remédio aí de farmácia em farmácia, que eu sei que muita gente faz isso. Funciona dessa forma aqui, ó. Você acessa o site pelo link que está aqui na descrição, responde um questionário de saúde, o médico avalia o seu caso e, se houver recomendação, você recebe uma prescrição personalizada. E o tratamento chega direto na sua casa, sem complicação, sem exposição, que muitos têm medo, né? Inclusive a entrega é feita com uma caixa bem discreta, sem identificação, e durante todo o processo você ainda tem um acompanhamento clínico via WhatsApp para tirar as dúvidas e ajustar o seu tratamento caso precise. E as fotos que vocês estão vendo na sua tela aí, de antes e depois, são de casos reais, clientes reais. E tem um ponto importante aqui que eu não posso deixar de falar. O tratamento começa a partir de cerca de R$ 1,70 por dia. Usando o meu cupom, que é impressionante, você garante 40% de desconto no seu primeiro pedido e ainda ganha o frete grátis, viu? Então acessa logo o site da Manual pelo link na descrição, tá aqui embaixo, é o meu link, no comentário fixado também tem, ou no QR Code que tá aqui na sua tela, tá? Não marca a bobeira não, corre e já faz o que eu tô te aconselhando, é aconselho de alguém que já também foi careca. A NVIDIA anunciou uma expansão massiva do seu ecossistema de IA com um objetivo bem claro: tirar a inteligência artificial das telas e colocá-las para perceber o nosso mundo. Com isso, poderá raciocinar e agir em ambientes físicos. Isso, caso você ainda não tenha notado, pode mudar tudo, porque agora não estamos mais falando de uma IA que apenas responde, mas sim de sistemas que presenciam, entendem o ambiente, tomam decisões e exercem ações em tempo real. Para veículos autônomos, a empresa apresentou o Alpamayo 1, um modelo capaz de interpretar o que está ao redor e explicar as suas próprias decisões, algo essencial para os sistemas que precisam operar com segurança no nosso mundo. Junto com isso, veio também o AlpaSim, uma plataforma de simulação que permite treinar esses sistemas em cenários extremos e situações que dificilmente aconteceriam em testes tradicionais. Mas o ponto central aqui está nos dados. A NVIDIA liberou conjuntos massivos, incluindo mais de 1.700 horas de direção real e dezenas de terabytes de informações de sensores, criando assim uma base que permite à inteligência artificial aprender com diversidade e complexidade. E isso faz parte de um movimento um pouco maior. Com modelos como Cosmo, Isaac Roach e Nemotron, a empresa está contribuindo para uma base única de inteligência artificial, que poderá ser aplicada em carros, robôs e sistemas físicos em geral. Na prática, isso representa um avanço da chamada inteligência artificial física, sistemas que não apenas processam informações, mas que precisam lidar com o mundo real, com imprevisibilidade e decisões contínuas. Só que inteligência isolada ainda tem um limite. Ela precisa de alcance, precisa de presença e estar conectada e distribuída. E é exatamente aí que uma nova camada começa a surgir. A China iniciou um teste comercial de 2 anos para serviços de internet das coisas via satélite, permitindo que empresas operem sistemas capazes de conectar dispositivos diretamente do espaço, sem depender de torres, cabos ou qualquer infraestrutura terrestre. E isso muda a lógica, porque não estamos falando de internet para as pessoas, mas de internet para máquinas, sensores e sistemas que precisam operar em locais onde a rede tradicional simplesmente não chega facilmente. Setores como logística, agricultura, energia, operações marítimas e resposta a emergências passam a ter uma nova camada de conectividade, funcionando mesmo em ambientes remotos ou extremos. Mas o ponto mais importante não está apenas na tecnologia, está no modelo. As empresas participantes precisam construir toda a cadeia, desde os satélites até os sistemas de operação e gestão, o que transforma esse teste em algo muito mais próximo de uma validação completa de mercado do que de um simples experimento. E o objetivo dos caras é claro: criar uma nova indústria.
Com o potencial de movimentar dezenas de bilhões, essa iniciativa faz parte de uma estratégia maior de fortalecer a internet industrial e expandir o setor aeroespacial comercial. Só que o impacto vai muito além da economia, porque ao levar a conectividade para o espaço, a dependência de infraestrutura física começa a desaparecer, e isso muda completamente o conceito de rede. A cobertura deixa de ser regional e passa a ser contínua e global. E esse movimento está diretamente ligado ao avanço das chamadas megaconstelações de satélites, redes inteiras posicionadas em órbita baixa capazes de fornecer comunicação constante para qualquer ponto do planeta, assim como os Estados Unidos já têm feito via Starlink de Elon Musk. Na prática, isso significa que dispositivos em terra, no mar e no ar passam a fazer parte de uma única rede integrada, funcionando sem limitações tradicionais. E com uma conexão dessas aí em produção, a China começa agora a expandir a sua atual menina dos olhos, os robôs humanoides. Vamos focar nisso. No dia 29 de março de 2026, entrou em operação na região de Guangdong uma linha de produção automatizada capaz de fabricar até 10 mil robôs humanoides por ano. E isso não representa apenas um avanço técnico, mas uma mudança estrutural no setor, porque até então, a maioria desses robôs ainda estava limitada à produção em pequena escala, quase que de forma artesanal, dentro de ambientes controlados, claro. Agora não, agora nós estamos falando de uma única fábrica que entrega um humanoide completo a cada 30 minutos, operando com 24 etapas de montagem de precisão e 77 pontos de inspeção multidimensional, o que garante não apenas velocidade, mas também padronização e confiabilidade em nível industrial. Mas o que realmente muda o jogo aqui não é só um número, é um modelo. Esta linha de montagem foi projetada para ser flexível, capaz de alternar entre diferentes tipos de robôs sem precisar parar toda a operação. O segredo deles é utilizar veículos autônomos integrados e sistemas digitais de gestão que reorganizam a produção em tempo real. E isso aproxima esse processo de algo muito mais parecido do que nós vemos na indústria automotiva e de eletrônicos. A Leju Robotics é a responsável pelo desenvolvimento e pela inteligência dos sistemas. Já a Dongfeng Precision fica com a manufatura robótica em larga escala. A disputa deixou de ser sobre quem tem o robô mais avançado, agora ela é sobre quem consegue produzir mais rápido e com o menor custo. Antes de sair da fábrica, cada unidade passa por dezenas de testes simulando condições reais de operação, mas claro, simulação não é realidade, e o mundo fora do laboratório continua sendo caótico, dinâmico e cheio de variáveis que nem sempre podem ser previsíveis. E segundo projeções recentes de especialistas, o mundo pode chegar a ter bilhões de robôs humanoides já nas próximas décadas. E além da Leju, a Agibot também está se movimentando, viu? Vamos ver agora. Enquanto alguns se preparam para criar 10 mil robôs humanoides todos os anos, outras já atingiram esse número aí. Esse é o caso da Agibot, empresa sediada em Xangai, que acaba de atingir a marca de 10 mil robôs humanoides produzidos. E o mais interessante é a velocidade dessa evolução. Foram necessários quase 2 anos para que a empresa produzisse seus primeiros 1000 robôs. Depois tiveram mais um ano para produzir 5 mil robôs humanoides. E agora apenas 3 meses para produzir mais 5 mil robôs, o que revela a aceleração extremamente agressiva na capacidade produtiva. Isso não acontece por acaso. Esse tipo de crescimento só é possível porque a cadeia de suprimentos começa a se consolidar e os processos deixam de ser experimentais, passam a ser industriais, e quando cada etapa da produção começa a operar com eficiência real. O modelo responsável por marcar esse momento incrível aí é o Agibot A3, apresentado recentemente como uma plataforma bípede que já demonstrou capacidades físicas bem avançadas, incluindo movimentos complexos que antes estavam restritos aos ambientes altamente controlados. A produção em massa não é apenas uma questão de quantidade, ela é o principal caminho para reduzir os custos, e é exatamente isso que pode transformar os robôs humanoides de algo experimental em uma solução viável para setores como logística, varejo e manufatura. E quando essa escala encontra aplicação real, o impacto começa a aparecer no nosso mundo e funcionando já, viu? Um robô chamado Maximo, desenvolvido dentro do ecossistema AES, acaba de instalar 100 megawatts de capacidade solar em um único projeto da Califórnia, marcando assim a transição da robótica de testes para a operação comercial real. E caso você não entenda, deixa eu te revelar, esse número não é pequeno. Nós estamos falando de uma escala de utilidade pública, onde qualquer atraso impacta os custos, cronograma e viabilidade do projeto. O que torna isso possível é a forma como o sistema opera. O Maximo utiliza visão computacional e inteligência artificial para identificar a posição, a estrutura e variações do ambiente, conseguindo instalar módulos solares com precisão submilimétrica, mesmo sob condições reais como poeira, vento e iluminação extrema. E o mais interessante é o nível da automação. Em modo completo, um operador humano simplesmente inicia o processo
e o robô executa toda a instalação, enquanto no modo supervisionado ele posiciona os painéis e os humanos apenas finalizam a fixação. Na prática, isso transforma uma das etapas mais críticas da construção em um processo padronizável e previsível, e os números começam a mostrar o impacto. O sistema já consegue instalar mais de um módulo por minuto, praticamente dobrando a produtividade em comparação com métodos tradicionais, ou seja, que os seres humanos sozinhos fazem. Mas o que realmente muda aqui não é só a velocidade, é a escala. O projeto evoluiu de um único robô para uma frota coordenada operada em paralelo, mostrando que esse tipo de tecnologia já pode funcionar em nível de gigawatts. É a robótica deixando de ser apenas automação industrial e começando a atuar diretamente na construção do nosso mundo físico, em setores críticos como energia, por exemplo. E talvez o sinal mais claro disso tudo esteja na forma como nós começamos a construir, porque quando as máquinas passam a erguer a infraestrutura, o tempo deixa de ser uma limitação. Foca nessa próxima matéria que você vai entender do que eu estou falando. Ali no Japão, lá no Japão, uma estação ferroviária inteirinha foi construída praticamente da noite para o dia, entre o último trem da noite e o primeiro trem da manhã seguinte. Ou seja, aconteceu sem interromper o funcionamento da linha. E isso não foi feito com mais trabalhadores, foi feito com robôs. O projeto utilizou uma combinação de impressão 3D e automação industrial, com tecnologia da ABB, onde os componentes estruturais foram fabricados previamente fora do local e depois levados para a montagem. E aqui está o ponto mais importante. O trabalho pesado, como eu mencionei, não aconteceu no canteiro, ele aconteceu antes. Um robô industrial foi responsável por imprimir em 3D as estruturas com alta precisão, garantindo assim que cada peça chegasse pronta só para ser encaixada, reduzindo praticamente a zero os ajustes durante a montagem. Quando tudo chegou ao local, a construção deixou de ser um processo e virou uma montagem. O resultado foi uma estação completa erguida em poucas horas, algo que tradicionalmente levaria meses para ser concluída. A construção civil, que sempre foi uma das indústrias mais lentas para se transformar, começa agora a adotar o mesmo tipo de lógica que nós já vimos na manufatura. Produzir fora, montar rápido e escalar com eficiência. Se você gostou desse episódio aqui, meu amigo, já deixa o seu like e confere a sua inscrição, ok? E não se esqueça de conhecer a manual, tá? Você me ajuda e também se ajuda. Garante 40% de desconto, frete grátis e isso, claro, na primeira compra. Usa o cupom IMPRESSIONANTE. Obrigado por me acompanhar até aqui e nós nos vemos no próximo. É só clicar em uma das duas sugestões que estão na sua tela. Obrigado, meu querido. Valeu, tchau, tchau. E eu te espero ali, hein? Clica aí. Tô te esperando. Vai, clica aí, esperando o quê? Eu tô esperando lá. Clica aí.